A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui neste momento para prosseguirmos com a série Fruto do Espírito e neste momento vamos falar do sétimo fruto, que é a fé. E a fé, ela é muito importante na vida do cristão. E a palavra do Senhor nos diz que importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. E é uma arma muito poderosa que ela precisa estar muito afiada nesses últimos tempos a qual nós estamos vivendo. Porque estamos vivendo tempo de apostasia, tempos de engano, tempos, aleluia Jesus, de falsos profetas na face da terra e de muito engano em volta da palavra de Deus. E nós só vamos vencer realmente tudo isso se nós tivermos uma fé plena, uma fé firme, que não venha a ser abalada. Porque nós, em todo tempo, fomos avisados pela palavra do Senhor que haveríamos de enfrentar dias maus, e nós estamos vivendo os dias maus. Mas é a fé nesses dias maus que vai nos manter de pé. E se olharmos ao nosso redor, muitos têm sucumbido, muitos têm ficado para trás, caídos em meio ao caminho. Mas o Senhor, Ele é aquele que afirma em sua palavra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E sabe como é que a pessoa vai descansar realmente? Se ela tiver o fruto do Espírito, que é a fé. Porque a fé vai sustentar o cristão em meio às tribulações, porque ele vai ter a fé assim tão firme como Jó teve. Jó não se deixou ser abalado diante de situações drásticas, diante de situações inesperadas que vieram sobre a vida dele. Vieram as mortes dos seus 10 filhos num só dia. Vieram a destruição do seu gado, morte do seu gado, de tudo aquilo que ele tinha. Mas o que manteve Jó em pé foi realmente uma fé inabalável na presença do Senhor. Foi a fé que não deixou Jó sucumbir. E é isso que o cristão atual precisa. Precisa realmente da fé verdadeira para que possa vencer toda e qualquer situação. Não uma fé de palavras, não uma fé de lábios. Eu tenho fé, mas no momento que a situação aperta, a pessoa retrocede. Nós não podemos esquecer que a ordem do Senhor é para marchar. E só vamos marchar nesta terra, indo ao encontro do Senhor, se nós tivermos fé. Porque se nós não tivermos a verdadeira fé, quando as densas trevas invadirem esta terra, quando o céu for abalado, quando a terra for abalada, de nada vai adiantar se não tivermos fé. Fé naquele que nos resgatou, naquele que nos amou primeiro, naquele que verdadeiramente sustenta
e nos guia pela vereda da justiça. Temos visto pessoas perderem a fé em tudo, perderem a fé no casamento, perderem a fé no próprio Deus, perder a fé na família. E assim as pessoas elas vão sucumbindo e elas vão se esvaindo e se tornam pessoas sem direção. E precisamos ter cuidado, porque nós não podemos deixar nada abalar a nossa fé. Nós precisamos realmente caminhar de joelhos. Nós precisamos realmente ser sustentados pelas mãos firmes do nosso Criador, porque a Bíblia tem se cumprido noite e dia diante dos nossos olhos. E é agora que a nossa fé precisa ser manifesta. É diante de abominações aonde nós não vemos mais o certo permanecer, mas o errado ser o certo. Aonde vemos no nosso próprio país leis injustas sendo aprovadas. Pessoas perdendo o direito. Animais tendo mais valor do que um ser humano, tendo mais direito. Ah, por que eu falo desta maneira? Porque se você matar um cachorro, você pega uma pena pesada de prisão. Mas o ser humano está sendo violentado, o ser humano está sendo pisado, está sendo assassinado. Leis sendo aprovadas de aborto e assim por diante. E a humanidade está se pervertendo dia após dia. E se nós não firmarmos a nossa fé em Cristo, que Ele nos fez uma promessa, que Ele iria, mas Ele voltaria para nos buscar, nós não conseguiremos vencer este mundo de horror. Por isso, aqueles que têm Cristo, eles produzirão o fruto do Espírito chamado fé. E a fé é aquela força que vem de dentro, que ainda tudo que esteja desmoronando ao redor da pessoa, ela crê que fiel é Deus para livrar, para esconder, para guardar, para prover, para sustentar. Olhe para dentro da palavra de Deus. Lembre-se daquela batalha aonde o exército de Israel já permanecia sendo afrontado por 40 dias pelo gigante Golias. E o exército não conseguia batalhar porque era um gigante, porque ficaram temerosos. E 40 dias foram afrontados por Golias. Mas de repente chega Davi, cumprindo a ordem do seu pai, que foi levar provisão para os seus irmãos. E Davi olha para aquela, chega lá com a provisão, entrega e vê o exército parado, o exército temeroso, e pergunta o que está acontecendo.
e alguém diz para ele: olha, o gigante tem afrontado desta forma, mas aquele que vencer o gigante, a sua família vai ser beneficiada, não vai pagar mais imposto. O rei falou isso. Mas Davi não estava olhando para a promessa do rei. Ele simplesmente, ele viu o exército do Senhor ter deixado a sua fé em Deus sucumbir. Por que deixou a fé sucumbir? Porque era Deus que pelejava pelo exército de Israel. Mas quando Davi chega ali e vê aquela situação, ele se enche de fé. E sozinho ele vai enfrentar o gigante. E ele coloca a sua fé em ação. E ele chega e desafia o gigante. E diz desta maneira: tu vens contra mim com escudo e lanças, mas eu irei contra ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Aleluia! Olha o que é uma verdadeira fé. Olha o fruto do Espírito. O que o Espírito produz. O fruto do Espírito produz uma fé verdadeira. Uma fé aonde não é uma fé vacilante, não é uma coisa aonde se teme o mal que está diante dos seus olhos. E hoje o Senhor nos chama para vivermos pela fé. Fé é enxergar o invisível, é caminhar crendo que o Senhor ele está na peleja, é confiar no Senhor em todo tempo, é verdadeiramente vencer o impossível. Não é aquela conversinha de mimimi. Quem possui o fruto do Espírito, ele não teme gigante, ele não olha que ele está sozinho, mas ele faz como Davi: eis que eu vou em nome do Senhor Deus dos Exércitos. E enfrenta o perigo, enfrenta a batalha, vai para a batalha e vence em nome do Senhor. E é isso que o povo de Deus está precisando, possuir fruto do Espírito, a fé que é um fruto fiel e verdadeiro, para que possa vencer esses dilemazinhos que estão diante deles, porque o povo de Deus tem se deixado, aleluia, Jesus, ser derrotado por briguinhas cotidianas, tem se deixado vencer por situações que qualquer coisinha não está suportando, está saindo do lar, está abandonando família, porque deixou o fruto do Espírito chamado fé sucumbir em meio ao caminho. É tempo realmente de levantar a cabeça e olhar para o alto e perguntar: Senhor, eu tenho esse fruto do Espírito chamado fé? Senhor, a minha fé é uma fé verdadeira? Senhor, a minha fé é aquela mesma fé de Davi, que não temeu o gigante, que enfrentou sozinho o gigante?
Hoje, nos nossos dias, as pessoas não aguentam uma oração. Aqueles que se dizem cristãos, que se dizem crentes no nosso meio, não estão aguentando uma oração de 4, 5 minutos, estão passando mal, estão sentindo, aleluia, Jesus, tontura, estão sentindo ânsia, estão sentindo arrepios, porque não se colocam na presença do Senhor, porque não entregam sua vida a Cristo, para que o Espírito do Senhor venha e repouse sobre ele, adentra no seu ser e produza fruto verdadeiro da fé. Hoje nós vemos crentes raquíticos, crentes, aleluia, Jesus, que só é crente de lábios, mas crentes que não vigiam, crentes que gostam de fofocas, crentes que gostam de falar mal do seu próximo, que gostam de uma rodinha de tereré só para estar escutando conversa fiada. Não tem mais fé para meditar na palavra do Senhor, para examinar as Escrituras, para caminhar de joelhos, para vencer o mal que está sobre a terra. Não se tem mais uma fé verdadeira para buscar ao Senhor. Se tem uma dor de cabeça, ai, ora por mim. Nem toma remédio e nem ora. E nem tem fé. As pessoas perderam a essência do Espírito Santo de Deus, a ponto de estarem praticando coisas abomináveis, confundindo as coisas, já não sabem separar o santo do profano. E é aqueles que estão dentro da casa do Senhor. A ponto de um dia a pessoa querer que eu ungisse um cachorro, que orasse pelo cachorro, que eu fizesse unção por o cachorro que estava doente. O que é isso? Isso é uma abominação. São pessoas que não têm fé, professam o nome de Jesus Cristo toda hora. Ah, mas na hora do desespero estão ali, ó, igual barata tonta. Estão igual cego andando ao meio-dia, porque não têm fé. São abalados diante de situações que teriam que ter firmeza, assim como Davi teve. Davi chegou, era um exército muito grande de Israel, mas estava parado há 40 dias recebendo afrontas, e porque tinham medo. E o medo abate a fé. Porque é que Deus, quando mandava o povo para guerrear, falava assim, ó: aquele que for covarde, volta. Para que não derreta, através do medo, não venha derreter o coração do seu próximo, do seu irmão, que está indo para a guerra. O medo é a falta de fé. O Senhor, Ele nos chama para sermos santos. O Senhor nos chama para andarmos em santidade. O Senhor nos chama para meditarmos na sua palavra de dia e de noite, para que nós não venhamos errar o caminho. E se nós meditarmos na palavra do Senhor, realmente nós teremos fé, porque nós nos achegaremos a Deus e Deus se achegará a nós. Desperta, povo de Deus, não viva uma fé enganosa, uma fé de lábios, viva uma fé verdadeira. Porque a palavra do Senhor nos diz que ainda que se nós entrarmos, passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, a chama não arderá em nós. É esse o Deus que nós servimos e nós precisamos realmente ter
fé, para que possamos passar pelas dificuldades da vida, pelas situações adversas que vêm sobre as nossas vidas, que muitas das vezes nós não sabemos o que virá, que mal virá sobre a face da terra. E se você não tiver fé, se você não colocar a tua fé em ação, se você não tem o fruto do Espírito chamado fé, você não vence. Você vai ser um derrotado. Vai ser derrotado no casamento, vai ser derrotado na tua fé, vai ser derrotado na tua família. E você vai ficar igual galinha, ciscando aqui, ciscando ali. É preciso realmente produzir fruto do Espírito e o fruto da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Medite nesta palavra neste momento e que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente ao teu coração. Amém?